Sete dicas para lidar melhor com o excesso de informação. Seja um profissional de problemas e não de assuntos. O problema que a gente tem vem de um ambiente, de uma era cognitiva em que as ideias eram controladas e a inovação também estava controlada. A gente está vivendo agora um primeiro momento da revolução cognitiva, que há uma explosão de inovação, um surto de inovação, porque nós temos novos potenciais para que a gente possa se expandir enquanto espécie. Então existem novidades administrativas, novidades tecnológicas, novas oportunidades. A gente entra num ciclo inovador mais ou menos parecido que aconteceu com a chegada do papel impresso na Europa a partir de 1450. A gente está vivendo uma espécie de iluminismo de renascença. Então, nesse momento, a sociedade está se abrindo para o novo, se abrindo para novidades. Existem muitas mudanças acontecendo. E o que a gente tinha no passado, em função do controle das ideias e da inovação, foi a tendência do estudo de assuntos. O estudo de assuntos é um estudo que dá muito problema, porque ele funciona bem no mundo de baixa inovação. No mundo de alta inovação, você tem que caminhar para problemas. Então, você tem que procurar dentro daquilo que você está estudando, que as pessoas dizem, eu sou engenheiro. Não, você não é engenheiro. Eu sou arquiteto. Não, você não é arquiteto. Eu sou designer. Não, você não é designer. Você tem um problema que você tem que resolver. Você diz assim, eu sou uma pessoa que analisa estruturas de ponte para ver se elas estão sólidas. Então, você não é um engenheiro. Você, dentro da engenharia, você analisa estruturas de ponte. Então, você é um profissional de estruturas de ponte. Então, você analisa estruturas de ponte. Então, o teu problema são as pontes não caírem, as pontes não darem problema, você reduzir o custo da manutenção das pontes, você sugerir mudanças para que as pontes possam sobreviver durante mais tempo. O arquiteto, eu sou arquiteto. Não, você faz decoração de interior. Então você é um cara que resolve o problema das pessoas se sentirem bem na sua casa. Como é que as pessoas vão se sentir bem, como é que as coisas vão acontecer. Então, se a gente for analisar, tudo pode ter esse foco no problema. E quando você foca no problema, fica mais fácil você ver aquilo que é relevante para você e aquilo que não é relevante. Você não precisa ser especialista em assuntos gerais, você precisa se especializar naquele seu problema. O que é útil de tudo que está vindo para ajudar você a enxergar melhor e agir melhor diante do seu problema. Faça de seu problema uma missão de vida. Quando eu vou lidar com as pessoas colocam, e isso faz parte desse mundo que a gente está saindo, né? Uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a minha vida. Eu tenho as minhas coisas, eu trabalho, eu vou lá como se fosse Matrix, como se eu entrasse num casulo, as pessoas fossem tirar a energia da minha cabeça e eu não me envolvo. Há uma alienação das pessoas em relação ao seu trabalho, porque ela entra dentro de uma estrutura, essa estrutura ela vai lá para repetir, apertar botão, então ela não se sente engajada nos processos. Então, ela separa a vida dela do trabalho dela. Então, quando a gente entra num mundo em que a gente tem excesso de informação, tudo está acontecendo, as pessoas ficam perdidas. Por quê? Porque as pessoas não têm motivação para estudar. Elas não têm paixão no problema que elas escolheram. Elas não têm aquele ímpeto do conhecimento para aprender e melhorar o tempo todo. A gente está agora entrando num mundo de mutação. A gente está entrando num mundo de inovação. Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo, nessa possibilidade de mudança da sociedade, a gente precisa se apaixonar, a gente precisa se envolver, a gente tem que colocar o problema que a gente escolheu como uma missão de vida. Né? A gente tem que dizer assim, bom, estou aqui, nasci e morri, o que eu vou fazer nesse período entre nascer e morrer? Vou ficar jogando paciência, vou ficar jogando dominó, ou eu vou fazer alguma coisa para deixar uma pegada. Então, essa coisa da deixada de uma pegada vai envolver você dizer, não, eu vou escolher um problema na sociedade, esse problema na sociedade é uma missão que eu vou fazer de vida e eu vou estudar e eu vou tentar ser uma pessoa excelente no problema que eu escolhi. E a partir daí você passa a ter uma motivação. Porque o que acontece muitas vezes com os meus alunos? As pessoas vêm estudam e aprendem burocraticamente.
legal, tá aqui, tem que entender isso, tem que entender aquilo. Aí alguém fala de um autor, que tá bom, então vou dar uma olhada. É tudo uma coisa muito roda presa, freio de mão ligado, né? Quando você começa a dizer, não, esse problema que eu escolhi é uma missão de vida, eu me envolvo com esse problema passa a ser alguma coisa importante para mim. No dia que eu morrer, eu vou dizer, eu quero que as pessoas no meu enterro digam assim, olha, fulano foi um cara especialista naquele problema, ajudou muita gente na sociedade porque ele reduziu o sofrimento, né? Aumentou a qualidade de vida de muita gente, ele se esforçou. É uma coisa específica, pequena, mas é naquela coisa que você vai estar contribuindo para o todo. Então isso é uma coisa fundamental para você lidar com excesso de informação, porque você passa a ter uma motivação para poder pesquisar, para poder estudar, para poder se aprofundar naquilo que você escolheu como o seu problema preferido. Procure fontes e não informação. Não existe informação que fica pulando por aí de galho em galho como se fosse um macaco. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: toda a informação, tudo que vem para a sociedade vem de algum lugar. Existe uma espécie de olho d'água em que aquela informação está sendo produzida. Então, você vai começar a se perder nesse mar de informações, aí você vai dizer assim, poxa, tem muita coisa, estou perdido, etc. Então, o que acontece? Você precisa observar que você não está procurando informação. Se você tem um problema, como a gente já viu, e você precisa de pessoas que podem ajudar você naquele problema, você tem que procurar as fontes de informação. Você tem que procurar os lugares, os canais do YouTube, os blogs, os autores, né? As pessoas que estão produzindo informação, associações, todo tipo de lugar que está sistematicamente pensando sobre aquele problema, em que você diz, não, esse pessoal está me agregando valor. Então você vai fazer uma rede de fontes de informação que são as pessoas que vão manter você atualizar. Em um determinado momento você vai dizer, esse pessoal aqui deixou de me atender. Aí você vai descartar aquela fonte de informação e vai agregar uma outra fonte de informação, né? E aí, de repente, você vai descobrir outra fonte de informação. Não, e aí tem uma medida nesse processo que tem que ser uma medida que essas fontes de informação que você vai trabalhar, elas têm que ter uma qualidade no seguinte sentido. O que ela realmente está agregando. Então, se você tem assuntos, isso aí você fica perdido. Mas se você tem um problema, fica mais fácil de você dizer assim, não, essa galera aqui está me atendendo bem e tal, e aí você fica restrito dentro daquele tempo que você tem para poder se dedicar, para poder escutar. Então é um canal do YouTube que você está seguindo, é um blog que você está seguindo, é um determinado tipo de qualquer fonte de informação que você está trabalhando, então você vai acompanhar esse pessoal e está o tempo todo avaliando. Esses caras continuam merecendo a minha assinatura ou não estão merecendo a minha assinatura? Procure um padrinho curador. Um salto, um pulo do gato que você vai dar é você entender que você vai precisar de um padrinho ou dois padrinhos. O que é um padrinho? Quando você começa a analisar o seu problema, você vai começar a ver que existem diferentes maneiras de abordagem do seu problema. E aí, de repente, tem determinadas pessoas que você fala assim, esse cara é um cara que tem muitas boas sacadas, é um cara que já estudou muito sobre esse problema, esse cara é um cara bacana, né? Nesse momento, você não está sabendo, mas você está escolhendo um padrinho, que é o cara que vai guiar você para você poder entrar e ter um atalho no conhecimento sobre esse problema que você está lidando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que assumir que esse cara é o seu padrinho, é ele que você vai ter que entender como é que ele chegou às conclusões dele. Eu fiz isso eu tive vários padrinhos. Então, quando você descobre um padrinho da informação, que a gente pode chamar de curador da informação, o que você vai fazer? Você, em vez de ficar perdendo tempo querendo entender 400 autores, você vai entrar fundo na maneira que esse seu padrinho chegou às conclusões dele. Você tem que ouvir todos os vídeos desse seu padrinho na internet, você tem que ler todos os textos, você tem que ler todos os livros. Porque a partir do momento que você faz isso, você entra dentro do universo dele e você começa a absorver e comparar aquilo que você está pensando, aquilo que ele está pensando. E aí, quando você começa a entrar, você vai começar a ver que ele é um rio e vários afluentes
saíram daquele rio e entraram naquele rio. Aí você vai começar a ver quem foram os padrinhos dele. E aí você vai começar a ganhar espaço, você vai economizar muito tempo, porque você vai começar a ver que aquele cara pensa daquele jeito que você gostou, porque ele escolheu um outro padrinho lá atrás, que é aquele cara que você precisa conhecer. Então você vai ganhando densidade de pensamento, você vai amadurecendo coisas e você não vai se perdendo, que assim, eu vou conhecer fulano, vou conhecer Beltrano, vou conhecer ciclano, e aí cada vez você vai tendo mais gente, você começa a se perder. Então quando você abraça o seu padrinho, você vai me perguntar, mas como é que eu escolho e sei que é um bom padrinho? O meu critério é o seguinte, eu escolho pessoas que pensam com a própria cabeça de forma diferente. Então, no momento que eu vejo um cara falando coisas diferentes da cabeça dele, e ele está produzindo coisas diferentes, não é um cara que está repetindo, o cara vai lá e fala, agora você está falando, você está... Esse cara não interessa. Interessa aquele cara o seguinte, fulano disse isso, eu pensei isso sobre fulano, mudei isso. Então esse cara é um cara que está produzindo, está modificando coisas que as pessoas fizeram. E esse cara é um cara interessante para você colocar ele de padrinho. E aí você dá um salto de qualidade na sua capacidade de se aprofundar no problema que você escolheu. Tenha o seu espaço de produção de conhecimento. Se você acha que você é uma esponja que vai recebendo tudo e não produz nada, você vai ter um problema que é a falta de musculação da sua percepção. Você tem a sua identidade, você tem a sua percepção, e você tem os fatos da vida, e você tem o seu problema que você escolheu. Então, o que você precisa fazer? Você precisa receber as coisas todas, mas você precisa muscular, você precisa incorporar essas coisas todas dentro da sua percepção, e você precisa começar a desenvolver a sua própria voz. E ao longo do tempo que eu tenho me dedicado a estudar um determinado problema, o que eu tenho percebido? Que foi fundamental na minha caminhada ter duas saídas desse processo. Uma saída que é esse canal de vídeo e uma outra saída que é o meu blog. Então, no momento que eu começo a escrever, eu começo a estabelecer um diálogo do blog comigo com o blog. Então, conforme você vai escrevendo, e a escrita tem essa capacidade de diálogo, porque no momento que você coloca uma ideia no papel, você vê que aquilo não está muito coerente, que aquilo precisa ser melhorado, etc. Que aquilo vai pensar, que aquilo já gera uma outra coisa, isso é um caminho. E o vídeo tem uma outra função. Então, no momento que você estabelece um tipo de produção de conhecimento, você passa a ser uma pessoa que está também dialogando com o mundo e conversando sobre aquele determinado problema. Isso passa a fazer com que as pessoas comecem a reconhecer você uma referência nesse problema que você está trabalhando. Isso vai chamar pessoas que vão questionar a forma que você está pensando, e isso vai ajudar você a pensar melhor, que as pessoas vão discutir, vão colocar. Isso vai agregar pessoas. Tem pessoas que vão ler o que você está falando, você está lendo esse cara é legal. Mas olha, tem um autor que você não deve conhecer, que é fulano de tal. Aí você já, aí você vai pegar. Então você passa a fazer parte de um conjunto de pessoas, as pessoas vão começar a ver como é que está a evolução do seu processo. Então, isso, individualmente e coletivamente, é fundamental, profissionalmente também, porque você passa a ser, para você é bom, percepção, e você passa a ser uma referência, e as pessoas vêm trazer e vão agregar a você, vão retribuir. Aquilo que você está dando de graça, vão retribuir dizendo, olha, isso aqui você podia melhorar, etc. Então isso cria um processo de conhecimento e dá um upgrade na maneira de pensar. A gente tem que deixar de ser aquele consumidor de informação do século passado para passar a ser um coprodutor de informação. Eu recebo e ofereço, eu negocio o tempo todo, tudo focado num problema. Faça parte de uma comunidade que vive o seu problema. Uma coisa fundamental é a escolha de boas comunidades, de pessoas que estão envolvidas com o seu problema. Não é fácil chegar a essas comunidades, né? Porque as pessoas, geralmente, comunidades boas, ativas, participativas, que você tem a possibilidade de conversar, são raras. Mas a procura dessas comunidades, o acompanhamento dessas comunidades é fundamental. Então, hoje, a gente andou meio perdido nesse processo. Antigamente, a coisa era um pouco mais dada. A maior parte dos grupos do Facebook são inativos ou são ferramentas de que uma determinada pessoa coloca determinadas informações. Então você vai ter que fazer da mesma maneira que você procurou
fontes de informação, você tem que procurar grupos de informação, pessoas que vivem o seu problema. Procurar pessoas que vivem o seu problema é fundamental. Se você não tem uma comunidade desse tipo, o que você vai fazer? Você pode criar essa comunidade. As pessoas que vão chegando a você, aí é importante você ter os seus canais. Porque no momento que as pessoas vão chegando a você, você vai dizendo, gente, eu tenho aqui uma comunidade que debate essa questão. Você quer fazer parte dela? Então você vai vendo pessoas e você vai dizendo, opa, pessoas são legais. E aí dentro dessa comunidade existe toda uma regra, uma forma que tem que ser estabelecida dizendo, olha, o tema focal aqui é esse problema, pessoas que discutem esse problema, pessoas que querem discutir outros problemas têm que ter outras comunidades, existem regras de convivência, existem regras, né, de cordialidade entre as pessoas estão aqui para aprender uma com as outras, as pessoas não podem vir aqui dogmaticamente dizer que a melhor solução para aquele problema é essa ou aquela, que só existe uma solução e que existem questões fechadas, então tudo vai ser aprendido. Mas quando você começa a ter essas comunidades, você também dá um salto. E comunidades não são para sempre. Você pode estar numa comunidade, você pode até mudar de problema mais à frente, ou você pode perceber que aquela comunidade não é mais uma comunidade interessante, você vai para outra. Então, a procura de uma comunidade é fundamental para que você possa estar o tempo todo trocando com pessoas que vivem, né, o mesmo problema, porque aí o problema se apresenta de forma diferente em vários lugares, tem várias soluções, e aí no momento que você vê que numa determinada região, por algum motivo, se resolveu de uma forma, você tem que se perguntar, é característica daquela região ou é uma questão geral para todo mundo? Daquilo que eu vou fazer? Então, você, com a diversidade, você vai aprender o tempo todo. Tenha alunos e clientes e aprenda com eles. De vez em quando eu leio pessoas e vejo logo e penso comigo, esse cara não dá aula, né? Esse cara não está aberto para o diálogo o tempo todo. São determinados discursos fechados, são determinadas coisas que as pessoas não conseguem entender direito. Por quê? Porque o ambiente em sala de aula, a partir de problemas, é um ambiente fantástico. Porque você chega em sala de aula e diz assim, olha, eu pensei isso sobre esse problema e sugiro resolver esse problema da seguinte maneira. E aí, quando você tem alunos que estão envolvidos com o problema, clientes que estão envolvidos com o problema, as pessoas vão dizer para você, olha, essa maneira de pensar, não sei não, hein? Essa maneira de agir, não sei não. Então, o que acontece? Essas pessoas trazem o tempo todo a vida para você. Essas pessoas vão trazer uma coisa fundamental, é como as pessoas pensam sobre o problema que você está lidando. Você precisa aprender isso. É tão importante você aprender com os autores sobre como esses autores pensam o problema. Isso aí são as coisas, digamos assim, é o espaço, digamos assim, no topo da pirâmide, pessoas lá do alto dizendo, eu penso assim, bababá. Beleza, mas quando você desce para baixo, né, uma série de pessoas, autores, boatos, conversas, coisas atravessadas, levaram as pessoas a pensar sobre aquele problema de forma completamente diferente. Existem preconceitos, existem dificuldades emocionais, existem transtornos, existem... Aí você vai conhecer o ser humano. É ali que você vai conhecer o ser humano. É ali que você vai ver a dificuldade que as pessoas têm de aprendizado. É ali que você vai ver que as pessoas têm dificuldade de diálogo, de conversa, de argumentação. Você vai ver que as pessoas têm dificuldade de percepção. E ali você vai aprender sobre a vida. E aí você vai ver que resolver um determinado problema é conhecer como as pessoas pensam aquele problema, a dificuldade que as pessoas têm de enxergar formas novas de pensar de ver aquele problema e começar a abrir mão de determinadas coisas, práticas, hábitos, maneiras de agir e pensar diante de uma nova proposta que você está levando, porque você é um especialista que quer sair de A para B. Você vai dizer, a maneira de resolver esse problema em A não está funcionando, eu vou querer levar para B. Então você precisa convencer, você precisa ter uma narrativa lógica, você precisa apontar para as pessoas os benefícios de sair de A para B. Isso tudo é fundamental. Se você não tem isso, se você não está o tempo todo ensinando e aprendendo, se você não tem o teu padrinho e você não tem os seus afiliados, o que acontece? Você também não faz uma musculação fundamental, que é receber, porque o teu padrinho é um cara que às vezes já está num determinado padrão, então está trabalhando num nível de discussão que é aqui em cima. Mas grande parte das pessoas que estão aqui embaixo não chegaram ao teu padrinho ou aos seus padrinhos. Então você tem que fazer a ponte também e dizer, olha, existem pessoas pensando nesse nível e você está pensando nesse nível aqui. Eu estou aqui tentando fazer a ponte e eu estou introduzindo novidades em relação a essa questão e eu estou pensando dessa maneira e você vai caminhando. Então é fundamental para que você possa dar um upgrade
na relação que você tem, né, com a informação, abraçar um problema e ter pessoas embaixo, ter o padrinho e ter também os seus afiliados, porque os afiliados vão te ajudar a ver melhor e, inclusive, criticar o seu padrinho, porque em alguns momentos ele também, coisas que você não via nele, você vai ver, porque os seus afiliados vão apontar. É isso aí. Sobre esse assunto, eu escrevi um livro que eu sistematizei todas as discussões que eu fiz sobre aprendizado, conhecimento. O livro se chama Mentira Provisória. Esse livro já chamou Certeza Provisória, mas eu radicalizei porque eu acho que a gente sempre está mentindo. O ser humano não tem capacidade de chegar na verdade. Então a gente sempre está mentindo. O que a gente constrói, na verdade, são mentiras melhores, provisórias, históricas, para a gente poder trabalhar. Então eu tenho esse livrinho e, além disso, eu tenho toda uma atividade de cursos, de clube, de aproximação de pessoas, de mentoria. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha aqui embaixo nas referências do vídeo para que a gente possa melhorar a sua capacidade de lidar com esse mundo cada vez mais complexo.